Nesse encontro de hoje, aqui no nosso espaço de reflexão, continuamos nossa caminhada em relação à vida do profeta Jeremias. E hoje veremos o Jeremias capítulo 18, que é um capítulo conhecido também da vida do profeta Jeremias, que é o capítulo do vaso e do oleiro. A cerâmica, né, a invenção da cerâmica, quando a gente pensa no vaso do oleiro, a gente sempre vem na mente a cerâmica. E para nós, na nossa cultura tecnológica, vaso de barro, cerâmica tem a ver com flor, com planta. A gente fica no imaginário um pouco cercado da vivência atual nossa, que estamos muito mais desenvolvidos, né? Mas no tempo de Jeremias, a cerâmica tinha uma importância assim revolucionária para a época dele. E o artífice que trabalhava com a cerâmica era muito popular na cultura de Jeremias, né, no mundo antigo. E ele era uma espécie de artista, um artífice, mas também que tinha aquela impressão de que através das mãos dele a sociedade se desenvolvia. Porque a cerâmica foi revolucionária no sentido que ela conseguiu armazenar água e vinho para transporte, grãos, sementes, alimentos. Então passou-se daquilo que era emergencial para o dia, que você podia ter conservação para o dia, você podia pensar de ter conservação de líquidos e sólidos e alimentos para o mês, para o transporte, para uma caravana. E pensando nisso, eu quero indicar para você, se você tem interesse em entender mais o profeta Jeremias, esse livro de Eugene Peterson, Corra com os Cavalos. Provavelmente ele tem outro título hoje, um título mais comercial, mas o Corra com os Cavalos, do pastor Eugene Peterson. Bom, Eugene Peterson é aquele que fez a tradução da Bíblia na linguagem, a mensagem que nós usamos às vezes para ler, que é uma linguagem mais contemporânea, e ele tem muitos livros pastorais e teológicos a respeito da Bíblia. E esse Corra com os Cavalos é a respeito do livro de Jeremias. Muito bom como base. E eu estava folhando o que Eugene Peterson comenta sobre esses textos de Jeremias, e ele faz uma pergunta na página 93 que tem a ver com a cerâmica, que eu achei bem interessante partilhar com você. Você tem ideia da importância da cerâmica? Bom, quando eu li essa pergunta, antes de ler o comentário dele, eu falei, não tenho ideia nenhuma do valor, eu tenho hoje ideia da importância da internet, da fibra ótica, da sociedade tecnológica que nós vivemos. Nós estamos um pouco nessa bolha, mas o Eugene Peterson nos ajuda a entender o valor do oleiro e dos vasos, dos potes e do que ele produzia com o barro. Ele diz assim nesse parágrafo: a invenção do trabalho em barro deu início a uma verdadeira revolução. Antes dessa atividade econômica, havia somente tribos errantes seguindo os rebanhos de animais, deslocando-se de um lugar ao outro, movidas pela falta de água ou pela falta de alimento. Não havia tempo para desenvolver nada, nenhum tempo livre para deslocar-se. Era uma vida de subsistência, de sobrevivência diária. Porém, a invenção da cerâmica tornou possível armazenar e transportar. Então já era possível permanecer mais tempo nos lugares, porque se podia armazenar os grãos para as refeições do próximo inverno e havia água para beber. Era possível cozinhar e transportar mercadorias. A cerâmica sinalizou uma revolução que resultou no que chamamos de civilização, a era neolítica. E aí ele desenvolve muito bem toda essa interpretação do valor da cerâmica, daquilo que era produzido pela argila ou pelo barro, para a cultura do tempo de Jeremias. Então esse é de valor, grande valor, né? Essa imagem do oleiro trabalhando na sua roda, modelando, fazendo a modelagem do barro, é uma ordem que Deus dá a Jeremias. Deus diz para Jeremias: vai à casa do oleiro e lá eu te darei uma mensagem. Esse é o início do capítulo 18. É uma ordem divina ao profeta: vá à casa do oleiro.
E me parece que Deus quer trazer para Jeremias, e através de Jeremias para o povo, uma mensagem, né? Através de uma imagem culturalmente fácil, acessível, mas que tocasse a imaginação, que tocasse o coração, que tocasse, né, a mente do profeta e do profeta para transmitir uma mensagem para o povo. E qual que é a importância dessa mensagem para nós hoje, que estamos aí no pós-modernismo, né? Somos modernos, de uma imagem que parece assim meio fora de época para nós. Pelos textos que nós vamos ver, a clareza que me parece que os textos vão nos dar, você vai perceber nesse encontro hoje, que Deus está querendo posicionar a nação claramente, que Ele é um gênio criativo, que Ele é o Criador, que Ele é o sustentador, que as pessoas, a nação, o profeta e nós somos a argila, somos a terra, o barro. E isso me lembrou de Gênesis 1, né? Antes de lermos o Jeremias 18, que Gênesis 1, Adão, o homem, né? A palavra Adão no hebraico tem esse significa homem, até anotei aqui para mim não esquecer, o homem da terra vermelha, dá essa conotação, o homem que saiu do pó da terra, né? Do barro. Essa é a condição humana, na visão divina. O homem sai daquilo de onde a gente põe os pés, sai dessa matéria-prima básica. E ele só tem vida porque Deus traz esse pó, essa matéria-prima, que é o barro, e aí vermelha, uma terra, tipo, quem sabe aquela terra de Londrina, no interior, que a gente chama terra vermelha, e ali ele sopra a vida, desenvolve a vida, doa a vida. Esse é o nosso Deus poderoso, criador, de bom gosto artístico, que faz a obra e que está trabalhando em cima das nossas vidas. Vimos nos 2 últimos encontros que Deus trabalha através do processo de disciplina e também trabalha através do processo de que Ele, segundo a sua boa e soberana vontade, quando Ele acha trincas no vaso, uma rachadura naquilo que Ele está produzindo, Ele não tem dúvida, recomeça e faz um vaso novo. Então, além da estética, da beleza do que Deus faz, ou do que o oleiro fazia com o barro, existe esse processo de produzir uma obra de arte bela, mas útil, que transporte água, que transporte o grão, a semente, que transporte o alimento, que conserve a vida. Então vamos para Jeremias 18, fazer a leitura dos primeiros 6 versículos, e aí nós vamos comentar um pouquinho sobre essa questão. Eu e você somos barro nas mãos do oleiro. Não sei se você gosta dessa expressão, barro em suas mãos, no sentido de ser a matéria-prima, porque isso dá uma noção do que é exato em relação a Deus. Eu não sou o artista da minha vida. Eu não sou o produtor, eu não sou o criador, eu não sou o detentor do poder de fazer apenas aquilo que está na minha frente. Barro nas mãos do oleiro. Você é um barro nas mãos do Criador. E eu também. Jeremias 18 diz assim: esta palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Vá à casa do oleiro e ali você ouvirá a minha mensagem. Então fui à casa do oleiro e o vi trabalhando com a roda. Mas o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos. E ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Então o Senhor dirigiu-me a palavra. Ó comunidade de Israel, será que eu não posso agir com vocês como fez o oleiro? Pergunta
o Senhor. Como barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos, ó comunidade de Israel. A pergunta é que Deus faz através do profeta Jeremias é o que ele vai nos direcionar, o que irá nos direcionar na reflexão. Ó comunidade de Israel, ó comunidade da Igreja Batista do Prado, ó Elcio, ó família tal, ó, você coloca o seu nome aqui no lugar de comunidade de Israel. E Deus pergunta, será que eu não posso agir com você, Elcio, com você, igreja, com você, família, com a sua vida, você que está do outro lado dessa câmara, como barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos. Barro nas mãos de Deus, né? A primeira característica que nessa ordem de Deus mandar o profeta ir olhar e descer à casa do oleiro e vê-lo trabalhando naquela roda. Não sei se você já viu eu já vi a pessoa trabalhando com a argila, com o barro e produzindo, mas existe um processo aí um pouquinho mais amplo de trabalho de Deus na nossa vida espiritual, na nossa vida totalmente, né? Primeiramente, o artista, o artífice, ele desenha aquilo que ele vai fazer. É um processo de imaginar, de desenhar, de detalhar. Depois ele pode claramente amassar e pressionar esse barro, né? Fazer aquela força, aquilo que acontece na roda. Ele pode muito bem ter que pintar, dar cor, ou ele pode também, claramente, toda a cerâmica vai para o forno, né? Para o fogo, para se constituir um artefato que seja belo e também útil. E nesse processo todo da nossa vida, quem dirige é Deus. E isso para nós é muito difícil. Na nossa cultura das regalias e da onde o ego está no centro, onde os nossos desejos pessoais precisam ser confirmados sempre por Deus, né? Nós esperamos que Deus sempre diga sim, que as pessoas sempre digam sim para nós. Existe a possibilidade de haver uma contenda entre o barro e o criador, o artífice, o oleiro. Isso está posto em Isaías 29, 15 e 16. Eu tenho aqui ele escrito, essa folha, e quero ler para você a possibilidade que há, não sei se há no seu coração, mas eu vejo na minha vida, a possibilidade, à medida que eu vivo com Deus, e à medida que a minha história se desenvolve no Evangelho e na fé, de eu questionar no sentido assim de contender com o Criador, de eu não aceitar, haver certa dúvida daquilo que está sendo feito pelo oleiro, ou a discordância total dos propósitos e projetos divinos para a minha vida. Ou seja, o plano de Deus é um e o meu projeto de vida é outro, e nós estamos em dissonância, discordância. Isso causa tanto dor na alma, quanto frita os nossos pensamentos pela tensão e decepção que isso pode ocorrer na nossa vida prática do dia a dia. E Isaías, um outro profeta que usa a mesma imagem do oleiro e do barro, capítulo 29, verso 15 e 16. Ai daqueles que descem às profundezas para esconder seus planos do Senhor, que agem nas trevas e pensam, quem é que nos vê? Quem ficará sabendo? Vocês viram as coisas de cabeça para baixo, como se fosse possível imaginar que o oleiro é igual ao barro. Acaso o objeto formado pode dizer àquele que o formou, ele não me fez? E o vaso poderia dizer ao oleiro, ele nada sabe? Isaías, que está falando há muito tempo antes de Jeremias, e Isaías também está falando para as tribos do norte, né? Que são aquelas 10 tribos que já não existem mais no tempo de Jeremias, elas já foram destruídas por desobediência. Lembra que
O reino do norte, capital era Samaria, 10 tribos. Mas Isaías está perguntando para essas 10 tribos do norte: pode o vaso contender com o oleiro? Pode o objeto formado dizer ao que está formando: ele não me fez? É uma negação da soberania de Deus, da criação de Deus, dos planos de Deus. E o vaso poderá dizer do oleiro: ele nada sabe? Às vezes eu fico perguntando que isso aqui não está muito longe dessa suspeita que às vezes gera no nosso coração. Quando você diz: eu sou pastor, estou lá na igreja, vivo o evangelho desde sempre, eu sou um santo, mas também não sou um grande pecador. Quando a gente está como o povo de Jeremias, meio fazendo uma reforma religiosa, acho que está tudo bem, vamos ter paz. Não, essa nação que Jeremias diz que vai nos vencer, vai sitiar, isso não existe, essa é mentira do profeta, porque os outros profetas diziam que Jeremias estava mentindo, não haveria cativeiro. Então, como eu estava explicando, às vezes essa suspeita na nossa mente, no nosso coração, quanto à bondade de Deus, quanto à justiça de Deus, quanto à soberania de Deus, geralmente acontece quando nós estamos frustrados com aquilo que desejamos e não acontece. Oramos e fica-se em silêncio, né, no céu. Então, muitas vezes o barro, que somos nós, com as nossas inquietações, com os nossos sentimentos e pensamentos, entra dúvida e entra na alma aquilo que é muito difícil de discernir, a suspeita. A suspeita que Deus não está fazendo o seu trabalho direito comigo, pelo menos. E nessa suspeita da bondade de Deus, da soberania de Deus, de que Ele é o oleiro mesmo e eu tenho que aguardar e suportar a disciplina e a aprovação, nós começamos a não ouvir. E contender não é o mesmo de ser honesto. Veja, há uma diferença entre contender com o oleiro ou com o Criador. É diferente de você usar a linguagem da oração de desabafo, de expressão da dor, de expressão da contrariedade, do lamento. Contender é uma disputa, é uma acusação, é uma ingratidão, é uma suspeita que nos leva a ficar murmuradores, reclamadores. Mas isso é diferente de quando você dobra o seu joelho e abre o seu coração e expõe: Senhor, como está difícil passar por isso, o que está acontecendo? Quando nós assim, livremente, damos uma oração como desabafo, como derramar da nossa mente e do nosso coração. Não são as mesmas, não é a mesma realidade, não são coisas iguais, nem semelhantes. Uma está tentando ao Criador, está disputando o poder, está sendo rebelde, ingrato, murmurador. Aliás, com o povo de Israel, e nós mesmos, muitas vezes, o povo de Israel foi e nós muitas vezes somos. O barro não pode contender com aquele que está fazendo a modelagem. O barro tem que entender que Deus, na sua santa bondade, sabe até quando vai o meu conflito, a minha dor e o meu sofrimento. Na minha vida, em muitos momentos de grande prova, que a mente da gente está em aflição, angústia total, ansiedade enorme, é muito sábio você orar os salmos, orar a própria escritura e trazer a sua dor para fora, porque a dor compartilhada é dor que vai ser curada, pacificada pelo Santo Espírito de Deus. Isso é lamento. O que nós estamos vendo aqui, que Jeremias e também o profeta Isaías, no capítulo 29, estão falando em épocas diferentes, mas as mesmas coisas, é que o barro tem que entender que o oleiro, no seu pleno poder, está vendo o plano inteiro. Ele sabe o projeto que ele tem para as nossas vidas como povo de Deus. E que o tempo de espera, essa grande provação da espera que envolve o fator tempo, qual de nós gosta de esperar algo hoje em dia? Tudo é imediato, tudo é instantâneo. Você pode falar que a Tailândia, lá do outro lado do mundo, né? É questão só de você ter o sinal que esteja funcionando.
o tal do WhatsApp, que até saiu de circulação umas horas essa semana, né? Deixa a gente polvoroso. Então, veja, nós não conseguimos muitas vezes discernir que os planos perfeitos de Deus são segundo o tempo dele, não o nosso. Não é no cronos nosso, não é no tempo do relógio, que é o tempo cronológico. Então, essa nossa suspeita da bondade divina, suspeita que os planos de Deus são perfeitos, essa dificuldade de nos entregarmos em fé e dizer seja feita a tua vontade e não a minha, é porque a gente tem que atravessar a questão espera no tempo. E também porque temos que abrir mão, muitas vezes, da direção e controle da nossa vida. Eu demorei muito tempo para perceber, mas muito tempo, que eu não tenho controle de nada. Eu tenho responsabilidade sobre muitas coisas. Detalhes, circunstâncias, escolhas, pecar ou não pecar. Claro, Deus me deu o livre-arbítrio, mas dentro do livre-arbítrio e do poder de escolha, muitas vezes o melhor é consagrar. É dizer que o controle pertence ao Senhor. Continuando essa ideia, no Isaías, já voltamos para Jeremias, no 64:8 ele também tem uma ideia importante sobre esse processo entre o barro e o oleiro, entre criatura e criador. Contudo, Senhor, tu és nosso Pai, nós somos o barro, tu és o oleiro. Todos nós somos obras das tuas mãos. No 64:8, está mostrando o artífice Deus, o contexto desse texto, diz assim antes: vens ajudar aqueles que praticam a justiça com alegria, que se lembram de ti e dos teus caminhos. Mas, prosseguindo nós em nossos pecados, tu te iraste. Como então seremos salvos? É uma pergunta que está no versículo 5 do capítulo 64. Ora, a resposta: nós seremos salvos, nós seremos restaurados, nós seremos o renovo lá do povo de Israel que vai voltar um dia para Jerusalém, porque nós somos obras das mãos de um Deus todo-poderoso, grande na sua misericórdia, inesgotável na misericórdia. Você confia nesse Deus, nesses momentos onde estamos conflitados com Deus, estamos desesperados pelo tempo de espera, estamos às vezes insinuando, será que Deus vai dar, está me ouvindo, mas por que não resolve isso se eu já tenho orado? Essas insinuações ou suspeitas precisam ser expressas na oração. E pegar esses textos, que são orações do Salmo, uma palavra que você tem na Bíblia, e dizer: não, Elcio, a esperança se dá naquilo que ainda não está sendo visto. Ainda vou louvar a Deus porque Ele vai me responder a queixa do meu coração, porque Ele me ama. Ele ama Jesus, o Pai ama o Filho, deixa o Espírito e nos ama nesse relacionamento trinitário. Então Deus trabalha de acordo com os propósitos dele, modelação. Deus trabalha de acordo com aquilo que ele detalhou para esse vaso, como ele entendeu a pintura para esse vaso, o tamanho que o vaso vai ter, a utilidade que ele vai ter, que não é só de ornamentação, há diferentes formas de vaso, aquilo que ele vai conter, se é líquido ou é sólido. E nós estamos soltos na mão desse artífice, que é o Criador, que é Deus. Agora, qual é a dificuldade da soltura nas mãos do oleiro para o barro? Eu escrevi assim e queria ler para você. As coisas que possuímos nos desiludem muitas vezes. Nossos amigos escapam às nossas expectativas. Não podemos possuir plenamente as pessoas e bens criados, porque todos pertencem ao Criador e não são nossos. Assim ficamos sem alegria e satisfação. Ficamos desiludidos porque a gente pensa que as pessoas vão ser como nós queremos, nós vamos chegar a tudo o resultado que queremos, os bens são... Nós queremos substituir o oleiro.
É como se eu fosse a figura do oleiro. Eu quero dar a forma para minha vida, a cor da pintura, quanto tempo fica no forno. Se depender de mim, eu jamais vou pro forno. Eu não quero ver fogo, não quero ser provado, não quero esperar, não quero me desiludir. Não quero ficar insatisfeito com nada nessa vida. Eu quero ser plenamente feliz aqui na Terra. Ilusão. Temos projetos básicos e ocultos de sermos melhores do que as pessoas, muitas vezes, sermos mais felizes do que a média do mundo. Estamos repletos, às vezes, por tanto desejo de sucesso. Ficamos temerosos, ansiosos, magoados, desiludidos, temerosos até por estamos na mão do outro, que é Deus. Estamos na mão do oleiro, que é soberano. Nossa, o que será que Deus vai fazer comigo? E nisso tudo existe o pecado que deixa a nossa vontade teimosa, que se busca a si mesmo, que quer valer-se na força da sua vontade, na força do ego. Então, meus irmãos, o oleiro tem muito trabalho comigo, não é? Ele tem muito que mudar dentro de mim. O Santo Espírito tem um longo processo de ir soltando. Eu não digo que eu estou fragmentado, às vezes eu não me vejo assim, completamente fragmentado na vida cristã, mas que eu me vejo com algumas fissuras, algumas trincas, com alguns lados que Deus está modelando e tentando no seu, a graça do seu amor para que eu me submeta. Sim, esse é um processo de ajuste que o Espírito faz através da sua palavra, através da igreja e através das suas provações. Então o que Jeremias vê é um oleiro e o vaso se estraga nas mãos. Você viu ali nos versículos iniciais do 18 que o vaso se estraga nas mãos do oleiro. Danificado. Deus joga o barro fora? Não. Deus abandona aquele matéria-prima do barro, da argila? Não. O texto diz que Deus não desiste. Ele pega aquilo que está danificado, trincou, pode ser qualquer rebelião, qualquer questão que Deus queira trabalhar na nossa vida ou desenvolver habilidades. E Deus diz o texto que ele vai fazer deste material um vaso novo, uma construção bela e útil para o seu reino. No Novo Testamento, um texto que ajudará você bem a entender essa ideia de você ser um barro e se permitir ser modelado por Deus, está em 2 Coríntios 4, 7 a 9. Diz assim: mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que este poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. Veja, o poder maravilhoso que excede o poder de vida, o poder que é soberano, provém de Deus e não de nós. E aí vem o que eu queria compartilhar. De todos os lados somos pressionados. Então Paulo está dizendo aqui que ele se vê de todo lado pressionado. Então uma coluna A, mas não desanimado. Paulo se vê perplexo, mas não desesperado. Somos perseguidos, que ele foi muito perseguido, mas não abandonados. Estamos abatidos, mas não destruídos. Por quê? Porque Paulo entende que na sua fragilidade como vaso de barro, tenho certeza que essa noção que Paulo traz em 2 Coríntios 4, 7 e 9 de ser vaso de barro, ele já sabia muito bem como rabino que ele era, como mestre dos textos de Isaías e dos textos de Jeremias. Ele está dizendo, olha, eu sei que eu sou um vaso de barro e muitas vezes eu sei que a obra que Deus está fazendo na vida, ele permite esse lado, pressionado, sim, perplexo, sim, perseguido, sim, e abatido, sim. Mas não, quer ver? Pressionado, desanimado, não, desesperado, não, abandonado, não, e jamais destruído. Então existe diferença nesses estados de alma e de vida e de realidade. Estar perseguido, sim, mas nunca abandonado. Jamais Paulo se vê abandonado. Ele pode se ver triste, cansado, mas não destruído. Como Paulo está dizendo aqui, os filhos de Deus se veem muitas vezes, mesmo que estão no caminho, estão no evangelho como apóstolo, eles precisam entender que
ser modelado pelo oleiro significa ser pressionado, como diz no 2 Coríntios. Significa que às vezes tem desanimados, que muitas vezes ficam perplexos, pressionados, né? Mas não desanimados. Ficam perplexos, mas não desesperados. Perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Que essa questão faz parte das nossas realidades de vida. Quem sabe você esteja aí abatido, você esteja desanimado, você esteja sendo provado, ou você está desesperançado, esteja atravessando provas, mas você é uma obra do Criador, do oleiro. Saiba, o oleiro, Senhor Deus, Ele está com você e vai com que o trabalho dele na sua vida como oleiro vai produzir uma obra, uma boa obra, de caráter, de integridade, de fé. Ele vai fazer você talvez ir pro forno para virar uma porcelana bem bonita aí do outro lado, né? Eu também, algo que tem que passar por altas temperaturas, mas vai dar glória a Deus porque você fica na persistência. Você permanece nas mãos certas, que é do oleiro. Você está nas mãos certas, que é do Criador. As mãos amorosas e hábeis dão formato à minha vida e à sua vida. Você crê nisso? Você crê que mesmo em plena pandemia, né, ou em plena luta que você possa estar enfrentando, existem mãos amorosas segurando a sua vida e a minha vida. Mãos criativas segurando a sua vida e a minha vida. Mãos hábeis trabalhando a sua vida e a minha vida. E ninguém pode arrancar um crente das mãos do grande, poderoso Deus Pai, do nosso Senhor Jesus Cristo. Você vai ser um vaso útil e belo à medida que permanece nas mãos do Senhor Jesus. Agora, voltando para Jeremias, então, somos barros nas mãos do oleiro. Mas o texto de Jeremias, ele tem que pregar ao povo que Deus está dizendo que a nação é o barro e que Deus tem toda a soberania de trazer um povo, que é o povo do norte, que são os caldeus, né, da Babilônia, com o imperador Nabucodonosor, e que ele vai, através dessa nação, vai exercer pressão na vida do povo de Deus, Israel. O barro vai ser trabalhado ali. E ele é mandado no capítulo 8 pregar. Eu queria ler qual que é a reação do povo, e isso você vai ver no livro todo do profeta. O povo ouve e recusa-se a acreditar, chamando o profeta de mentiroso. O povo ouve e recusa-se a obedecer. O povo ouve. Eles ouviram então essa pregação sobre o vaso e o oleiro, e a resposta está no 18. Encurtando um pouquinho o texto para nós nesse encontro. Então disseram: venham, façamos planos contra Jeremias, pois não cessará o ensino da lei pelo sacerdote, nem o conselho do sábio, nem a mensagem do profeta. Venham, façamos acusações contra ele e não ouçamos nada do que ele disser. Eles estão dizendo assim, olha, vamos acabar com o Jeremias porque não vai faltar profeta, não vai faltar sacerdote, não vai faltar profeta, sacerdote, não cessará o ensino da lei, não vai faltar ensino. Ele não ouçamos nada do que ele disser. E eles fazem isso o tempo todo, durante 40 anos. Cada pregação, cada visão, cada profecia, cada ensino, eles dizem não, além de não ouvir, eles querem. Aí, nesse capítulo, como eu já comentei, existem cerca de 7 ou 8 textos bem pessoais de Jeremias no livro todo. Aqui é um deles. Então Jeremias se queixa a Deus, porque esse povo quer matá-lo. E ele começa a sua voz pessoal, esse caráter mais íntimo, essa fala do profeta para com Deus, que agora, frente ao que ele está profetizando,
eles reagem que querem o mal dele. Atende-me, ó Senhor. Aqui então é um clamor de Jeremias a Deus, uma oração. Atende-me, ó Senhor, ouve o que os meus acusadores estão dizendo. Aí do 20 até o 22, ele pede que Deus destrua, assim como nos Salmos de Davi, tem aquela força assim, Senhor, quebra os dentes deles, dá no queixo deles. Ele usa uma linguagem parecida. Você vai ver aqui que ele quer, então já que eles estão ouvindo, então que eles morram de verdade. Veja a força do versículo 20. Acaso se paga o bem com o mal, mas eles cavaram uma cova para mim. Lembra-te de que eu compareci diante de ti para interceder em favor deles. Na semana passada, nós falamos várias vezes que Deus falou para Jeremias, não ore por eles. E ele está dizendo, mas mesmo que Deus falava para Jeremias, não ore para eles, eu não vou te ouvir. Jeremias está dizendo, olha, eu intercedo por esse povo, eu vivo para esse povo, eu não me casei por causa desse povo. No capítulo 16, Deus diz para ele ficar solteiro e só o servir e se dedicar à nação. E eles querem me matar. 23, o finalzinho desse clamor de Jeremias, desse lamento, né, mas tu conheces, ó Senhor, todas as suas conspirações para me matarem. Não perdoe os seus crimes, nem apagues de diante da tua vista os seus pecados. Sejam eles derrubados diante de ti. Age contra eles na hora da tua ira. Aqui Jeremias tem a reação pessoal dele, que é bem humana, de indignação, de que ano após ano ele está sendo rejeitado e que aqui, nessa situação, como em muitas, após esse texto, nós vamos ver algumas, o povo apenas o chama de mentiroso, ou o surra, ou o prende, ou o joga numa cova cheia de lama, realmente ele vai para a lama, ou diz que ele não vem de Deus. Ele é um profeta. Aqui ele está dizendo que Deus, na sua justiça, eles sejam derrubados, destruídos. Não perdoe os seus crimes. O Jeremias aqui, então, tem essa voz intensa, pedindo para Deus que, além de livrar das ameaças de morte, que o Senhor apressadamente faça justiça. Que o Senhor apressadamente veja o mal que eles estão querendo fazer para o profeta. Se você considerar a dedicação de Jeremias, ela começa já além do trabalho ministerial, no 16 diz assim, então o Senhor me dirigiu a palavra dizendo, não se case nem tenha filhos ou filhas nesse lugar, porque assim diz o Senhor a respeito dos filhos e filhas nascidos na terra. Ou seja, Deus está dizendo, olha, aqui não vai ter futuro. Então não se case, não tenha filhos, porque essa geração, esse povo e essa terra estão sendo corrigidos e vão ser disciplinados. Então Jeremias, desde o capítulo 1, quando Deus usa a palavra formou, que Deus escolheu Jeremias desde o ventre, o formou para ser um profeta para as nações, é o mesmo formou de Adão, que veio do barro, em Gênesis 1, que é o mesmo formou, criou, inspirou no texto que nós vimos hoje sobre o oleiro de Jeremias 18, e mesmo na sua oração, no final desse capítulo 18, mostra que o mal, a correção, a proteção da vida do profeta, reorganizar o império ou o mundo, ou me organizar e me proteger dos meus inimigos que são mais fortes do que eu e querem cavar a minha morte, estão planejando me matar, todas as circunstâncias, macro ou mundiais, ou as questões miúdas, micro, pequenas ou bem íntimas e pessoais, estão sob a governança do Deus de Jeremias, que é o nosso Deus. Ufa! Não sei se você percebe isso. Isso me faz inspirar, suspirar fundo e dizer, ai, que bom, que do cabelo que cai da minha cabeça, o fio de cabelo está contado, né? O Evangelho de Deus conhece
até o fio de cabelo que cai da cabeça dos seus. Ou seja, aquela questão mais mínima. Deus está tão perto que sabe até o que o meu cabelo caiu. Quantas questões de ordem mundiais, governança, muito maior que a ONU, muito maior que uma pandemia, muito maior que a globalização, existe o Deus Criador, que é o oleiro, que diz para você e eu, calma aí, aquiete-se, porque você está nas mãos hábeis e poderosas de um Deus que te ama. Tenha descanso no seu coração. Você é o barro nas mãos certas de um oleiro que é Jesus. Continuamos a semana que vem e eu quero terminar com uma oração. Senhor, nos ajude a relembrar que o Senhor está no controle de todas as coisas, dos detalhes, as questões grandes ou as questões macro, ou aquilo que é impossível para nós é possível para Ti. Então nos ajude a perseverar, Senhor, no nosso caminho, no caminho do Evangelho do Senhor Jesus. Nos dê a consolação e a força quando estivermos cansados, Senhor, porque somos realmente barro, somos frágeis, somos humanos. Precisamos do Teu perdão, precisamos da Tua reconciliação. Continue a ouvir as nossas preces, as nossas orações. E nos dê, Senhor, a cada dia a força e a coragem para enfrentarmos aquilo que temos que enfrentar, Senhor, porque no Teu tempo, conforme os Teus desígnios e propósitos, o Senhor cumprirá os Teus planos para cada um de nós. Nos dê esse ânimo em nome de Jesus. Abençoe as pessoas que vão ouvir, Senhor, essa gravação. Em nome de Jesus, amém.